Olá galera, aqui é o Jobel Chaves da Universidade do Inglês e eu estou aqui hoje para entregar para você o seu passaporte para a fluência. E eu quero falar com você hoje sobre conheça-te a ti mesmo. Talvez o nosso maior desafio na área de educação é que nós não sabemos quem nós somos na hora de aprender. Nós não sabemos quem nós somos na hora que nós temos que estudar. Eu vejo que, e eu vivi isso na minha vida, eu recebia uma orientação dos meus professores na época de escola, que se eu quisesse ser alguém na vida, na verdade na minha época se falava muito isso, se você não quiser ser um lixeiro, você tem que estudar. E beleza, e eu perguntava, mas como é que eu vou estudar? Você tem que sentar ou na mesa da cozinha, sentar no seu quarto e ó, tá bom, entendi, eu vou sentar lá na mesa da cozinha, eu vou sentar lá no meu quarto, mas o que é esse... E aí, nunca ninguém me ensinou a estudar. Os meus pais não me ensinaram a estudar, os meus professores não me ensinaram a estudar, e a vida foi a minha vida estudantil, a minha vida acadêmica foi uma eterna ignorância, uma luta contra essa ignorância, onde de verdade eu até queria estudar, mas eu não sabia como estudar, eu não sabia como produzir resultado para mim mesmo. Aí você via alguém, você conversando com alguém, ou mesmo com um professor, e fala, faz resumo. Tá bom, mas como é que faz resumo? Você pega a matéria, faz um resumo, e aí do resumo você... E aquilo podia funcionar para algumas coisas, mas como é que eu faria um resumo de matemática? Como é que eu ia fazer um resumo de geografia, por exemplo, que não era para resumir? Como é que eu ia fazer? Era para eu decorar o que eram planícies, planaltos e montanhas e morrinhos e seja lá o que for, whatever, né? Então isso para mim não me ajudou. Outros diziam, você tem que decorar. Então, se você decorar, e como é que faz para decorar? Outros aí diziam, você tem que desenhar, grifar. E claro, né? Claro, essa você deve saber. E eu tenho que confessar que muitas vezes eu usei isso, né? Muitas vezes eu usei. Gente, só tem um jeito. Quem não cola, não sai da escola. Então, muitas vezes, o que a gente usava era a estratégia de colar. E não parecia que isso era o mais eficaz. No meu caso em especial, esse modelo de não aprender, de não saber como aprender, no meu caso foi trágico. Eu repeti 3 vezes de ano, e uma delas por causa do inglês. E no meu caso, isso ainda foi mais trágico, porque eu sou o irmão mais velho, depois de mim veio o irmão, nós temos 1 ano de diferença. Então, uma vez eu repeti de ano, e ele repetiu também, aí ficou tudo bem. Da outra vez, eu repeti de ano, e ele me alcançou. Aí isso já foi um problema. Quando eu repeti a 3ª vez de ano, ele me passou. Então, você entende o seu irmão mais novo te passar, e aí, nas festas de família, ele é um inteligente. E ainda que não falasse, né, pelo silêncio, eu era o burro. E essa foi a minha vida estudantil, essa foi a minha vida acadêmica, essa foi a minha vida, essa foi a minha relação com os estudos. Uma vida de um cara que foi considerado burro. E eu tenho que dizer que a burrice continuou me acompanhando até mais ou menos 1996, 1997, quando eu conheci a Accelerated Learning, que é um método que eu trouxe para o Brasil e que me ensinou a falar inglês. Mas a primeira coisa que eu aprendi não foi a falar inglês. A primeira coisa que eu aprendi foi como estudar. Não só inglês, mas como eu podia estudar qualquer coisa. Mas a primeira coisa, antes de aprender como estudar, antes de aprender a falar inglês, eu aprendi uma coisa. E é isso que eu quero compartilhar com você. Eu aprendi quem eu era. Teve um autor brasileiro, o nome dele trabalha na área de educação, é Augusto Cury, e ele disse assim, o ser humano é uma grande pergunta a respeito à procura de uma grande resposta. E eu gosto de pensar como ser humano que é Who am I? Né? Então, quem sou eu? Quem sou eu? E
E como disse aquele filósofo, talvez você conheça, o Sócrates, vai Corinthians! Não, é brincadeira, não é esse Sócrates, é o outro Sócrates. É ele que disse, conheça-te a ti mesmo. Então, conheça-te a ti mesmo. Então, esse é uma ordem, uma alta recomendação que o Sócrates está dando para nós. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, que você precisa conhecer a ti mesmo. Por quê? Depois que eu conheci a mim, depois que eu descobri, e é isso que eu quero que você descubra, qual é o meu estilo individual de aprendizado, a minha vida mudou da água para o vinho, do dia para a noite. Eu fui de burro para inteligente, e mais um pouquinho eu fui de inteligente para gênio. Você entende? Nas festas de família, na roda de amigo, nas escolas por onde eu passei, eu era considerado o burro. Eu era o burro. E, de repente, eu virei o inteligente, eu virei o gênio. Como que isso é possível? Eu não senti uma mudança significativa por dentro. Não senti assim, não, deixa eu ver. Não estou mais inteligente. Mas depois que eu conheci a Accelerated Learning, uma coisa aconteceu. Na verdade, duas coisas então. Em primeiro lugar, agora eu sabia quem eu era. E isso me transformava poderoso dentro de uma sala de aula. Isso me deixava poderoso na hora de estudar qualquer coisa. Porque agora eu sabia como eu era. Eu não era mais levado e como uma marionete. Não uma marionete no mau sentido da palavra. Mas eu não era conduzido como gado dentro de uma sala de aula. Eu sabia agora como pegar a informação que era lançada pelos professores, ou mesmo quando eu faço cursos online, e eu faço muitos cursos online, eu não sou conduzido, eu conduzo o meu aprendizado. Então, para isso, número 1, aquilo que eu precisei descobrir é qual é o meu estilo individual de aprendizado. E eu quero falar um pouquinho disso com você. Não saber disso pode estar separando você de ter um resultado medíocre para um resultado excelente. E se você hoje tem bons resultados, pode estar separando você de ter um bom resultado para um resultado outstanding, entendeu? Alguma coisa absolutamente fora do comum. Então, é importante que você entenda que você tem um estilo individual de aprendizado. Vamos falar um pouquinho disso? Nós temos um cérebro. Ele está dividido em 2 hemisférios. Aqui está o hemisfério esquerdo, aqui o direito. Nós não vamos falar muito disso aqui hoje, porque eu quero falar disso aqui. Aí nós temos que... São os nossos canais de comunicação, os nossos canais de aprendizagem para nós atingirmos. Essa aqui é a estrada que leva a informação, o conhecimento para o nosso cérebro. O VAC significa Visual, Auditory, Kinesthetic. Visual, auditivo e sinestésico. Visual, aquilo que a gente vê com os olhos. Então, todo o conhecimento que eu trago pelos olhos. Auditivo, aquilo que eu aprendo através de ouvir e falar. E kinestésico, ou sinestésico, aquilo que eu estou fisicamente envolvido. É o que a gente chama de mão na massa, tá bem? E o que nós precisamos fazer? Nós temos que transformar o aprendizado de uma coisa passiva para uma coisa ativa. Então nós vamos atacar, eu ia escrever aqui, VAC, ataque, mas eu vou falar disso num outro dia. Mas nós temos que atacar o nosso cérebro usando o sistema VAC, ok? E o que é que você precisa descobrir? Qual é o seu estilo individual? Por exemplo, no meu caso, eu sou, percentualmente falando, eu sou mais visual, depois eu sou mais sinestésico e depois eu sou mais auditivo. Eu seria assim, número 1, visual, depois, número 2, sinestésico e número 3, auditivo. Eu sou VKA. Faz sentido aí, ó? Eu sou VKA. Então, se eu preciso aprender alguma coisa, então, mesmo que o professor esteja lá falando, então significa que ele é mais auditivo. Esse é o estilo dele, por isso que ele fala tanto. Mas se eu sou visual, aquela aula está um tédio ou incompreensível para mim. Pode parecer para mim que ele está falando alemão. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi a decodificar, a ressignificar a informação que ele me passa no canal auditivo, que é o principal dele,
pro visual, que é o meu canal principal. Faz sentido? Então, e como você faz isso? O que ele está transmitindo para mim em palavras, eu crio imagens no meu cérebro, eu vou construindo a história, eu vou vendo aquilo que ele está falando. No começo te dá um pouquinho de trabalho, mas se você practice, você vai ficar bom nisso. E depois, então esse aqui é o meu estilo. Você precisa saber disso, para que você possa, de uma vez por todas, se apropriar do seu conhecimento, daquilo que você vai viver. E nos dias de hoje, isso é particularmente importante. É claro que nós estamos aqui falando do inglês, mas não é só o inglês. Isso você vai usar para todas as áreas da sua vida. Eu trouxe essa metodologia para o Brasil e eu aprendi a falar inglês. Então, para você entender, número 1, quando a gente trouxe o método, número 1, eu fui descobrir quem eu era. Número 2, eu fui aprender como aprender. Número 3, eu fui aprender inglês. E essa foi a ordem. Mas muitas vezes, o que acaba acontecendo? Você vai para uma escola de inglês, você senta lá junto com todo mundo e você faz o que eles mandam. Ou você estuda num curso online e você simplesmente faz o que eles mandam. Mas você não sabe qual é o seu estilo individual de aprendizado. Saber o seu estilo individual de aprendizado coloca você numa situação absolutamente privilegiada em relação aos resultados que você está procurando. Não é possível que um cara que repetiu de ano 3 vezes, uma delas por causa do inglês, passou de burro a inteligente em algumas circunstâncias, até gênio. E gente, eu não sou um cara que fico muito lidando com essa questão de preconceito, de verdade, eu não sinto nisso um problema, sabe? De verdade, eu acho que eu fui feito por Deus e eu me considero uma obra-prima nas mãos dele. Então eu não lido com esse problema. Às vezes as pessoas falam: Jober, você já sofreu preconceito? Muito possivelmente, mas eu não percebi, porque tem determinados preconceitos. Uma vez aconteceu de eu estar no estacionamento e a pessoa deu o papelzinho para eu pegar o carro dela, né? Então, e aí o pessoal falou: só porque você é negro. Eu falei: não, gente, não é porque eu sou negro, é por causa da posição que eu tô aqui, ó. Esse lugar que eu tô, fica parecendo que eu trabalho aqui, né? Mas por que eles não deram para mim? Porque eu tava um pouco à frente. E sabe assim, eu não sou complicado com essas coisas. Mais uma vez, eu estava saindo do estacionamento, né? E aí eu dei o meu papel para um cara, né? Para ele pegar meu carro. E aí ele falou: eu não trabalho aqui. E aí eu brinquei e falei: cara, você não sabe, o meu sonho de consumo era um dia fazer isso com um cara branco. Obrigado, né? E aí nós dois demos risada e tal. Então eu sou desencanado com relação a isso. Mas eu estou falando isso e vocês vão entender, brincadeira. Se eu fosse japonês e eu ficasse, porque a gente tem uma coisa que o japonês é muito inteligente. Porque o japonês ele passa essas horas estudando. Os japoneses, apesar de, por exemplo, no Brasil, eles serem uma parcela significativa pequena da população, eles estão passando nas faculdades. E isso não é uma regra geral, tá? Mas você entende o que eu estou falando. Mas por quê? Porque eles são muito disciplinados e dedicados, culturalmente falando, enquanto povo. Mas você chegar e ver um negrão, eu não mudei nada, não caiu um raio na minha cabeça, né? Ser chamado, que era burro, ser chamado de inteligente, alguma coisa aconteceu. E eu tenho que confessar para você o que aconteceu de fato. O que aconteceu de verdade é que eu não sabia quem eu era e agora eu sei, tá? Quando você perguntava para mim, who am I? Eu não sabia. Entendeu? Quando eu perguntava, who am I? Eu não sabia. Agora eu sei. Agora eu sei quem eu sou. Eu sou um cara que eu sou predominantemente hemisfério direito. Eu sou um cara que, do ponto de vista de entrada, de input do conhecimento, eu aprendo melhor com VKA.
E isso se transformou na minha força de aprendizado. Isso é o que me levou para dentro da sala de aula ou para dentro de um curso, não importa se online ou não, não importa se aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, onde frequentemente eu vou agora para fazer cursos, não importa. Eu sou o capitão do meu aprendizado. Eu sou o senhor do meu aprendizado. Eu estou utilizando uma frase do Mandela, que o Mandela usou, que não é dele, mas o Mandela usou, senhor da minha alma, capitão do meu destino, né? Então, eu sou o senhor do meu aprendizado, eu sou o capitão do meu conhecimento. É eu agora que domino as circunstâncias como o conhecimento vem parar aqui no meu cérebro. Não meu professor, não o curso que eu estou fazendo, não a escola que eu estou estudando. Então, a primeira coisa que aconteceu é que eu me empoderei, sabendo quem eu sou. Então, é isso que eu quero recomendar que você faça, que você vá descobrir se você é mais hemisfério esquerdo ou mais hemisfério direito, se você é mais visual, se você é mais auditivo e se você é mais sinestésico. Esse é o primeiro passo que você deveria fazer. Esse é o primeiro passo. E eu quero fazer um convite para você. Eu preparei um material chamado Passaporte para a Fluência, um livro online, onde eu vou ensinar você não só a saber qual é o seu estilo de aprendizado, mas vou ensinar também você como estudar. Eu vou ensinar você como aprender a aprender. Esse é um material que nós desenvolvemos aqui no Brasil, um material todo baseado nas técnicas da Accelerated Learning, que vai dar para você o primeiro passo, você saber quem é. E já vou também entregar para você o segundo passo, como você faz para estudar, como você faz para aprender. E a partir daí você está livre para o seu terceiro passo, que é, então, decidir falar inglês. Foi assim que eu fiz, foi assim, essa é a forma como eu posso recomendar para você. E eu quero te dar um presente dentro do presente, tá bem? Porque dentro desse passaporte para a fluência, você vai ter a oportunidade de saber qual é o seu estilo de individual de aprendizado. É um teste que você vai poder fazer, é um presente para você que eu vou dar dentro do passaporte para a fluência, tá? Então você adquire o passaporte para a fluência, vai estudar esse material e no final você vai fazer um teste de estilo individual de aprendizado e vai se empoderar de uma vez por todas. E se você estiver pronto para isso, eu quero dizer para você que você vai estar dando não só o primeiro passo, mas um passo gigantesco na direção de você falar inglês. Um passo gigantesco de você gritar, como dizem os americanos, freedom! Então você vai gritar liberdade, porque pela primeira vez na sua vida, você vai ter a oportunidade de se descolar das massas, de se descolar desse sistema arcaico de ensino que faz com que o Brasil não aprenda a falar inglês, onde 2 de cada 100 alunos, imagina, você coloca 100 alunos dentro de uma sala de aula e apenas 2 vão falar inglês. Apenas 2 vão falar inglês. Então esse é um número ridículo, esse é um número preocupante e nós temos que mudar esse número. Por quê? A Accelerated Learning, o método que nós trouxemos para o Brasil, está formando, está ajudando a falar inglês 999 de cada 1000. 999 de cada 1000. Esse número é surpreendente. Eu quero dizer para você, quando eu olhava para esse cenário, eu não achava de verdade que eu podia ser 2 desses 100. Eu não achava. Mas, quando eu falo de 999 de 1000, aí eu sei que eu não vou ser aquele 1. Entendeu? Eu não vou ser aquele 1. Aí eu sei que eu vou estar nos 999 que vão aprender. Além de que, nós não estamos satisfeitos com esse número, a gente vai achar razoável 9.999 em 10.000. Esse número vai ser um número razoável. A gente vai chegar lá também. Por quê? Porque a gente continua comprometido em melhorar cada vez mais o processo de ensinar para cada um dos nossos alunos, para cada uma das nossas pessoas quem eles são. De ensinar, empoderá-los com relação a se apropriar da metodologia. Então, primeiro saber quem você é e depois você precisa aprender a aprender. Se você estiver pronto para isso, então eu quero te fazer esse convite, tá bem? Quero te fazer esse convite porque ali você vai, no passaporte para a fluência, você vai aprender a aprender.
você vai descobrir no Passaporte para a Fluência como se livrar da maior armadilha aquela que eu chamo de a indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês, melhor, usa aqui no Brasil. Os livrinhos de inglês e a gramática. Então eu vou te mostrar como você vai fazer para passar por cima de tudo isso, conhecer o seu estilo, conhecer o método que funciona, se livrar das armas dessa indústria para finalmente você se colocar na estrada para falar inglês. E eu quero dizer para você que se você estiver pronto, acredite, vai ser uma honra, vai ser uma alegria levar você a falar inglês. Eu acredito de verdade que o inglês cria riquezas, eu acredito de verdade que nós podemos transformar o Brasil através da educação em inglês. Eu tenho amigos que trabalham no mercado internacional e tudo que eles pedem, Joubert, o Brasil poderia ser 10 vezes maior do que é, se simplesmente nós fôssemos uma nação que falasse inglês. Tudo está instalado aqui no Brasil, nós temos a capacidade, essa crise poderia ser crise nenhuma se nós tomássemos uma decisão de nos transformarmos numa nação fluente. Mas, sabe como a gente pode fazer isso? Transformar isso em realidade, transformar isso em riqueza, começando por você. Você vai lá, vai colocar inglês no seu currículo e vai levar riqueza para você, vai levar riqueza para sua família. E quando nós formos num número grande o suficiente, nós vamos levar o Brasil à posição de destaque que o Brasil merece. Eu acredito nisso e eu acredito em você, eu acredito que a gente pode fazer essa mudança, eu acredito que a gente pode fazer essa diferença imediatamente. A gente não precisa levar anos para aprender a falar inglês. Eu quero mostrar para você como eu aprendi a falar inglês em 8 semanas. Eu quero mostrar, você não precisa pegar a minha agenda, você pode fazer em 10 semanas, pode fazer em 6 meses, mas eu queria resolver isso rápido e é assim que a Accelerated Learning ensinava, é assim que a Accelerated Learning ensina. Lá eu vou mostrar para você nesse livro cases e mais cases e mais cases. Não só nossos, mas cases no mundo de pessoas que aprenderam a falar uma nova língua num curto espaço de tempo. E eu não estou falando de pessoas super gênios ativados. Eu estou falando de gente como eu e você. Talvez nos cases que você vai ver, não tem nenhum caso de alguém tão burro quanto eu. Eu estou brincando, tá bem? Mas você vai ver e vai entender, porque eu sempre digo, não adianta você chegar e falar assim para mim, Joubert, mas eu não consigo falar inglês. Eu nem levo você a sério, eu sou o cara que repetiu 3 vezes de ano. Não, Joubert, você não está entendendo, eu e o inglês, nós somos uma barreira. Eu nem te levo a sério, eu repeti de ano por causa do inglês. Não, Joubert, mas eu tentei. Eu fiz uma escola de inglês e 2 professores particulares. Eu já estava desistindo de falar inglês quando eu conheci a Accelerated Learning. É por isso que eu digo, se eu consigo, você consegue também. Mas o seu próximo passo agora é clicar aqui no botão abaixo, tá? Você vai conhecer o Passaporte para a Fluência e antes de conhecer o Passaporte para a Fluência, a gente quer, no Passaporte para a Fluência, preparar você para conhecer o seu estilo individual de aprendizado, pegar o seu controle e pegar o futuro nas suas mãos. Então, está convidado para essa doce aventura e, como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. Se eu sou, nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você.